Raríssimas e raríssimos bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de janeiro de 2022. Espero que vocês tenham tido uma excelente noite de sono. A dúvida é se você ficou mais rico ao acordar, né, se você acordou bilionário ou não. Eu estou dizendo isso porque meu dia começou um pouco atravessado. Caiu no meu colo por absoluto acaso uma citação transformada aí numa imagenzinha, como se fosse um meme, que provavelmente muita gente deve achar inspiradora, que dizia o seguinte: se você não descobre uma maneira de ganhar dinheiro dormindo, então você vai ter que trabalhar até morrer. Esse é daquele Warren Buffett, eu nunca sei se é assim que pronuncia o nome desse cara, e eu não sei o que me deu mais asco, né? Essa frase, essa colocação completamente insensível, né? Completamente egoísta, ou o fato de que tem gente que acha isso inspiracional, porque estava lá embaixo como inspirational quotes, ou motivational, ou qualquer coisa parecida motivacional. Agora eu não consigo imaginar como é que alguém pode conceber, né, difícil de digerir, sobretudo porque quando a gente conecta isso com duas notícias que eu vou compartilhar com vocês, que aquela organização chamada Oxfam, que está sempre analisando a desigualdade no mundo, ela chegou à profunda conclusão, não só que a fortuna dos 10 maiores, das 10 pessoas mais ricas do mundo, mais do que duplicou durante a pandemia, ou seja, esses anos que para mim, provavelmente para muitos de vocês também, foi um pesadelo interminável, daqueles que a gente acha que está caindo, ou daqueles que a gente acha que vem um monstro e a gente não consegue sair do lugar, ou daqueles que a gente acha que você está dirigindo um carro que o volante não funciona. Bom, 2021 soma isso com 2020, provavelmente isso é uma bomba atômica na saúde mental, financeira, afetiva, física de todos nós, exceto dos bilionários que ficaram, antes que eles acumulavam uma fortuna de 700 bilhões, agora eles acumulam uma fortuna de 1,5 trilhão durante esse período em que o mundo realmente foi para o brejo. E, obviamente, isso não termina por aí. A notícia diz que você tem um bilionário surgindo a cada 26 horas. Por isso que eu fiz a brincadeira, não é? Quem sabe essa noite, se você descobrir como Warren Buffett disse uma maneira de ficar rico, né? Nessas 26 horas você se tornou bilionário. Eu não, né? Eu não, porque não sei se meus pais me educaram errado ou se eu ainda acredito em coisas patéticas, mas eu gosto de trabalhar. Eu acho perfeitamente justo trabalhar até morrer. Papai esteve aqui durante um mês e papai, uma das coisas que o chateia é a pandemia impedindo que ele continue frequentando o seu escritório porque ele ainda advoga aos 90 anos. Então eu fui criado, pelo menos uma boa parte da minha formação, com essa mentalidade de que dinheiro é fruto do trabalho. É provavelmente uma ilusão, acho que eu tenho que processar os meus pais por terem me educado errado. A única dificuldade aí nessa frase do Warren Buffett é que ele não menciona, ok, se você vai ter que trabalhar até morrer, a questão é como é que você arruma emprego. Eu digo isso não só porque depois dos 50 a minha empregabilidade caiu abissalmente, para usar uma expressão um pouco preciosa, e a dificuldade de arrumar trabalho agora é bastante preocupante. Estou começando 2022 sem nada muito tangível, mas eu ainda acredito nisso, mas a questão assim, esse relatório da Oxfam também mostra que países não tão ricos assim, o desemprego só aumentou. Então, ok, desculpa, só estou tentando compartilhar isso com vocês, caiu no meu colo, é uma daquelas coisas difíceis de digerir, e eu acho que isso tem que colocar tudo em perspectiva. Mas eu tenho algumas coisas mais, não sei, mais inspiradoras, menos revoltantes para compartilhar com vocês, e uma delas diz respeito a um personagem que morreu recentemente, o E.O. Wilson, que é um venerável, adorável, uma figura realmente admirável e várias outras coisas
rimando com isso, que é esse E.O. Wilson, em princípio, um entomólogo. Entomólogo é quem estuda insetos, que acabou se tornando uma figura importantíssima na questão da origem da vida, da evolução, também até do amor à ciência. E o Science Friday, que é um podcast que eu estou sempre enaltecendo, reconhecendo o seu valor aqui, fez uma homenagem, resgatando várias conversas com E.O. Wilson, e uma delas, curiosamente, me deixou, eu não sabia se lisonjeado, eu não sei, eu estou tentando ainda também processar essa informação. Ontem, eu juro, não estou brincando, não estou falando isso para me enaltecer, para levantar minha própria bola, não, é nenhuma questão de autoestima ou de vaidade. Ontem estava eu meditando sobre o talento humano para fazer desgraça. Acho que eu estava pensando naquela história do Humboldt que eu comentei com vocês. Humboldt, o naturalista prussiano, e eu digo prussiano porque na época que ele nasceu não existia Alemanha, né? A Alemanha é uma invenção relativamente recente, não é? Quando ele nasceu existia a Prússia. Pois bem, o prussiano, que viajou pelo mundo, né, abrindo os nossos olhos para a riqueza da diversidade da vida, que deixou aí um legado extraordinário, inspirou o Darwin. E eu acho que eu fiquei com isso na cabeça porque eu comentei com vocês que o Humboldt era um pouco pessimista com relação à nossa, digamos, vocação destrutiva, né? Ele mesmo imaginou que o dia que a gente fosse para outros planetas, né, já pensando aí no Elon Musk, a gente provavelmente levaria na bagagem esse nosso instinto devastador que a gente manifesta, né, com grande clareza no progresso dos últimos 300 anos. Pois bem, eu estava com isso na cabeça e aí me veio uma ideia, eu juro, não estou brincando, não estou fantasiando, eu falei, por que será que a gente gosta a gente não descansa enquanto a gente não devasta? E aí eu fiquei pensando comigo, falei, bom, como é que a nossa espécie evoluiu? Bom, durante um bom tempo, a nossa espécie evoluiu na savana. A savana é aquela coisa descampada. Então, quem sabe é isso, quem sabe a gente não tem memória RAM, a gente não tem a capacidade cognitiva de lidar com a complexidade, a riqueza de uma floresta. Não, é muita informação, a gente fica estressado, a gente só relaxa quando está tudo arrasado e você consegue ver de longe qualquer ameaça. Porque, né, convenhamos, a gente não é a criatura mais bem, a gente não é um rinoceronte, a gente não é um porco-espinho, a gente não é um tatu, então a gente é uma espécie relativamente frágil, a gente eu ia falar cagão, uma palavra feia, mas a gente é medroso. Então, eu estava com essa ideia na cabeça e fui ouvir o resto da entrevista com o Wilson no Science Friday, e num determinado momento o Ara Flero, numa entrevista antiga, pergunta para ele, falou, olha, Wilson, bom, cada espécie tem seu nicho ecológico, né? Nós, bom, já estamos aí pelo planeta todo, mas a gente tem um nicho, né? A gente tem um habitat natural. Aí o E.O. Wilson, para minha surpresa, eu não sei se eu fico lisonjeado ou não, ele falou, olha, é o seguinte, nós evoluímos na savana. Eu falei, meu Deus, ok. Nós evoluímos na savana, que é aquela coisa descampada, né, com vegetação rasteira, com uma árvore aqui, outra ali, né, nós evoluímos, antes disso os nossos antepassados eram essencialmente vegetarianos, um pouquinho oportunistas aqui e ali, comendo algum bicho morto, mas em princípio vegetarianos. Devagarinho a gente começa a criar gosto por carne, provavelmente de carcaças abandonadas por outros animais, ou seja, o nosso amor pela carne começa com carniça. Em algum momento a gente começa a desenvolver tecnologias que permitem que a gente massacre e leve à extinção qualquer criatura que esteja dando bobeira. Mas a questão, e é isso que o Wilson coloca, a gente com essa nossa vocação para viver na savana, a gente está transformando o mundo inteiro nisso, numa paisagem descampada, numa savana estéril. Ok, eu não sabia se eu ficava feliz, triste, ou então também, o que eu faço com essa informação, o que adianta saber que eu, né, de repente, não adianta, não refresca nada.
Aliás, essa é uma sensação que tem me perseguido. Às vezes eu descubro algum conteúdo maravilhoso, como vários que eu vou compartilhar com vocês, e fico pensando, bom, que diferença isso faz? Só os raríssimos acham bola, né? Quem manda eu não ser astrólogo. Aliás, eu vou ler hoje para vocês, né? Quem sabe vocês se inspiram a uma carreira realmente de sucesso e de notoriedade, inclusive de muito respeito. Vocês vão ser provavelmente levados aí a sério por todo mundo e sendo consultados para os momentos mais difíceis. Então eu vou fazer uma pausa, vou ler para vocês o Quiroga de hoje. Eu digo isso com uma certa perturbação, porque eu convivi ao longo desse mês aqui, nós convivemos com parentes, etc e tal, e aí você percebe que algumas pessoas levam isso a sério, e isso me provoca como hei de dizer, um desespero mudo, um desespero calado, porque eu sinto que isso é uma completa falácia, mas você não tem nada a oferecer que seja melhor do que isso. E isso vale para várias outras crenças, simpatias, superstições, religiões organizadas. O que você oferece melhor do que um bom horóscopo, não é mesmo? Ou de que alguma crença em sorte, ou intervenções, ou preces também. O que eu tenho a oferecer de melhor? Desculpa, eu estou aqui usando vocês de terapeuta. Mas eu vou ler para vocês, tá bom? Quem sabe isso ilumina a sua existência daqui para frente. O texto é Teu Valor. Tá? Ele está todo na segunda do singular, ou ele é gaúcho, não sei lá, tanto faz. Se tu te encerras dentro de tua individualidade, pretendendo que o universo inteiro exista porque tu existes, imaginando ilusoriamente que este seja uma projeção de tua presença e não o contrário, todos teus pensamentos, emoções e atitudes serão impuros, parciais. Começa a pensar a vida como algo maior que ti, que se expressa através de diversas manifestações. A impureza de tuas ideações faz com que algumas das tuas manifestações da vida te agradem e outras te provoquem aversão, porque teu ponto de partida é a partícula que tu és, e não o continente na qual a partícula que tu és adquire sentido. Começar a pensar a vida como algo maior que ti não te desvalorizará nem diminuirá tua individualidade, pelo contrário, tu já fazes isso ao te apegar à excessiva importância que outorgas à tua vida desconectada. Uau! Eu tenho certeza que algumas pessoas que eu conheço vão ler isso como se isso tivesse descido num raio de luz, né, e aparecido impresso em tábuas de pedra, enquanto provavelmente arcanjos e querubins, que eu nunca entendi muito bem querubim, eu já vi uns desenhos, é uma coisa bem esquisita, né, estão cantando em, não sei, pois bem, então quem manda é eu não ser astrólogo. Se eu fosse, provavelmente eu teria algum bico, né, alguma fonte de renda um pouco mais constante, mas o que eu achei interessante aqui, ironias à parte, desabafos à parte, desculpa, é que realmente esse último mês o convívio, ou a exposição a modos de pensar diferentes, para mim pode ser um pouco gerador de estresse, perdão, isso vai passar, mas eu acho que é interessante a gente lembrar, quem sabe a gente começa a entender um pouco melhor, né, o porquê que o iluminismo, ou a esperança na racionalidade, ou a esperança no altruísmo, a hora que a gente começa a entender a nossa evolução, né, todas as questões que envolvem as inovações que a gente criou para conviver em sociedade, para conviver em grupo, as questões com hierarquia, com confiança, com empatia e com desconfiança, eu acho, isso pelo menos para mim ilumina bastante, me faz olhar para nós com um pouco mais de compreensão, e não criticar, achar que isso é todo mundo burro, que é todo mundo louco. Não, foi assim que a gente evoluiu, né? E a maneira como a gente evoluiu também limita aquilo que a gente é capaz. Quem disse que essa criatura que evoluiu na savana consegue ser muito melhor do que isso? Eu acho que a gente já engatou marcha ré e está voltando para a Idade Média feliz e contente. Mas felizmente, aliás, eu compartilhei essa notícia com um raríssimo, bastante querido, que é o Edu Mancebo, que vocês já conhecem de alguns papos raríssimos e também daquele episódio no Vamos Falar sobre Impacto. O Edu tem um trabalho maravilhoso com jovens que estão no espectro do autismo. E
eu mandei esse podcast para ele porque o Sean Carroll, que eu estou sempre levantando a bola do Sean Carroll aqui, acho uma figura admirável, ele conversa com Camila Pang, que eu nunca tinha ouvido falar, ela é uma cientista, enquanto ela estava desenvolvendo o trabalho dela acadêmico, que é um negócio super complicado, acho que é alguma coisa com bioquímica, eu entendi mais ou menos. Mas ela escreveu em paralelo uma série de anotações que ela acabou transformando num livro. O livro se chama Instruções para Ser Humano. Opa, isso eu tenho que ouvir, né? De repente, sei lá, posso estar errando de alguma maneira. Mas o que é mais interessante aqui é que a Camila Pang, ela está no espectro autista. Ela é uma daquelas autistas que desempenham bem, né, que conseguem ter uma vida, inclusive acadêmica e profissional de sucesso, mas ela reconhece que ela é autista com uma série de questões aí que ela lida de uma maneira bastante particular, né, a sensibilidade a estímulos, e aí vem a questão que acho que é mais interessante, a dificuldade para entender as entrelinhas do comportamento humano, para entender as intenções, as agendas que as pessoas têm. É como se ela narra aqui, olha, é quase como se eu fosse uma alienígena tentando entender o que as pessoas estão pensando, porque isso para mim é completamente opaco. Ela não consegue, em princípio, intuir o que está por trás das insinuações, do humor, da manipulação. Não, ela naturalmente é muito literal. E ela acabou fazendo várias anotações, acho que mostrando como que ela foi se organizando, né, criando ali algum tipo de padrões e de plataformas e de sistemas para conviver num mundo que ela tem muita dificuldade para entender. Quando eu ouvi esse podcast, eu imaginei que fosse uma coisa um pouquinho diferente, mas no fim, eu acho que vale a pena ouvir e eventualmente ler esse livro também, para ver como é que um ponto de vista bastante singular, né, analisa o comportamento humano dito normal, né, as nossas, o fato da gente não ser 100% transparente, o fato de cada um ter uma suscetibilidade diferente, o fato das pessoas gostarem de ir numa balada, aí eu me identifico porque eu não consigo ficar mais do que 3 segundos num lugar com gente pulando e música muito alta, isso é inconcebível, acho que quem sabe eu estou em alguma parte do espectro também. Mas o que eu achei legal dessa conversa é você, primeiro, né, ter a oportunidade de participar, mesmo que indiretamente, mesmo que passivamente, de uma conversa tão rica com alguém que tem essa abertura, essa transparência com relação à própria condição, mas que também lança um olhar que eu acho extremamente rico sobre a nossa complexidade, a complexidade do mundo humano. E não é um olhar crítico, achar que a gente é hipócrita ou achar que a gente é mentiroso. Não, é simplesmente reconhecendo que nós somos assim. Nós vamos continuar sendo humanos até o fim dos tempos, que, bom, graças a nós talvez não demore muito. Gostei bastante dessa história. Uma outra notícia, eu acho que eu tenho como conectar algumas notícias hoje aqui, talvez com essa questão de identidades nacionais, com a questão de história, com a questão de narrativa, né? Eu sei que narrativa é uma palavra já marcada, uma palavra com peso um pouco diferente, mas vamos lá, eu acho que muitos aqui, não sei a idade de vocês, eu não sei que história que vocês aprenderam na escola. Como eu cresci durante a ditadura, eu sou de 64, o que quer dizer que eu vou fazer 58 esse ano, juízo que é bom ainda nada. Eu cresci num sistema educacional público, gratuito, e que estava sendo eviscerado, vamos chamar assim, não é? Pela truculência militar, sobretudo no que diz respeito ao ensino de humanas. Tá bom? Tá bom. Então, o que acontece? Eu sou um leigo completo em história e é por isso que eu tenho essa voracidade de aprender um pouco mais e compartilhar com vocês. E aí, uma história que eu nunca tinha ouvido falar é do Valongo. Talvez os cariocas aqui consigam, né? Como você não sabe, nunca ouviu falar do Valongo? Eu falei, não. Acontece que a ONU recentemente reconheceu a importância histórica do Valongo. O Valongo era um porto no Rio de Janeiro, onde deve ter sido descarregados mais de 1 milhão de escravos, talvez seja o porto aqui no Novo Mundo, por assim dizer,
que recebeu mais escravos, 1 milhão de escravos, é o dobro do que os Estados Unidos inteiro receberam. Os Estados Unidos não receberam tantos escravos assim, tantos escravos não, né? Africanos, eles foram escravizados, então não receberam tantos africanos escravizados assim. Pois bem, o Valongo, que está ali no Rio de Janeiro, que não faz parte, inclusive, dos tours oficiais, eles começam contando a história de um guia que, quando está com turistas, nesse caso acho que eram turistas do Paraguai, ele leva para o Valongo, não porque isso apareça em algum roteiro, lugares para visitar, não, é porque ele acha importante. E o que é mais triste aqui é que, embora a ONU tenha reconhecido o Valongo, adivinha o que o governo Bolsonaro fez a respeito disso? Sentou em cima. Sentou em cima, não está fazendo nada para preservar, não está cumprindo as promessas feitas para a Unesco. Não, sentou em cima. Mas, pois bem, eu não sabia nada do Valongo. E aí, falando em narrativas históricas, não é mesmo? Toda vez que eu, sei lá, vou mudar o canal, eu vou colocar, o nosso controle remoto é binário, ou ele está na Globo News ou ele está na BBC. Ponto. Eu não, infelizmente a gente só assiste isso. E quando eu mudo a Globo News para a BBC, ontem eu brinquei, falei, quer apostar que eu vou mudar para a BBC e eles vão estar falando daquele tenista, eu ia falar escroto, mas é uma palavra um pouco feia, daquele tenista calhorda, não, alguma coisa, Djoko, qualquer coisa, já esqueci, é um nome sérbio. Quando você quer apostar? Batata, embora o mundo esteja de cabeça para baixo, embora a Tonga esteja cortada do mundo, que a gente vai falar de Tonga já já, obviamente o grande assunto era um tenista sérbio, antivacina, negacionista, cretino, etc. e tal. Pois bem, ele é sérbio. Sérvia é um país que você não ouve falar com muita frequência, não é mesmo? Mas eu vou dar o link aqui para uma reportagem extremamente interessante sobre como a Sérvia está aprendendo com outros países também bastante preocupantes, como a Hungria, a Polônia, e ela está aprendendo como uma ditadura se impõe sem parecer uma ditadura, ou seja, controlando a mídia. E isso me faz lembrar uma das promessas de campanha, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, que é de alguma maneira controlar a mídia. Isso me preocupa, né? O Lula também aparentemente quer controlar a mídia. Pois bem, esses ditadores agora na Sérvia estão aprendendo aí como que você controla a mídia para que o cidadão comum, que não vai ter saco para ficar assistindo coisa em outra língua, que só quer ver Big Brother mesmo, etc. e tal, ele só tem acesso a algum simulacro de notícia que só enaltece a narrativa governamental. Então a Sérvia está passando por um momento aí de expansão do seu controle da mídia, né, de perseguição de jornalistas que são críticos, estão engolindo emissoras e jornais que são críticos para transformar. É o que aconteceu na Rússia, a televisão russa, aliás, até os filmes russos que aparecem em algum lugar são todos de um nacionalismo ridículo. É isso que aconteceu na Hungria, é isso que aconteceu na Polônia. Então veja, a Sérvia, que a gente só está vendo por causa de um tenista que dá uma raquetada na testa dele, pois bem, a Sérvia está indo nesse caminho que agrada curiosamente tanto aos bolsonaristas quanto aos lulistas, que é o controle da mídia para que você tenha uma narrativa, né, sem nenhum tipo de contestação. E eu vou conectar isso com uma notícia triste de Cuba. Eu nunca estive em Cuba. Eu tenho curiosidade, primeiro que se você deixar cair a câmera no chão, ela disparar, vai sair uma foto linda, né? Cuba parece ser um dos lugares mais fotogênicos do mundo, mas eu não consigo abstrair a miséria e a dor. Então eu não consigo imaginar, vou lá como turista bonitão, com, sei lá, dólares ou euros, ou seja o que for, enquanto as pessoas à minha volta estão vivendo um pesadelo. Um pesadelo de mentira, opressão política. Não consigo, não. Simplesmente, desculpa, mas não. Mas a notícia é que houve protestos, não sei se vocês viram, no meio do ano passado, a repressão foi duríssima, para surpresa de todos. Parecia que Cuba, depois da morte daquele tonto do Fidel, ia de repente começar a abrir um pouco mais a cabeça. Não, estão abrindo a cabeça na base da porretada, né? Muitas pessoas foram presas, agora está acontecendo um julgamento massivo, acho que 60 manifestantes, incluindo adolescentes de 16 anos, estão sendo condenados, alguns deles a
30 anos de prisão. 30 anos de prisão em Cuba. Por quê? Porque foram para as ruas protestar contra o regime. Agora, vamos lá, de novo, o que me intriga é que muita gente inocente, talvez na melhor das intenções, cai nas narrativas daqui e de lá e é capaz de achar que isso, de alguma maneira, é justificável. Eu gostaria que, em qualquer oportunidade que vocês tiverem de, eventualmente, conhecer algum defensor de alguma candidatura, né, especificamente ideológica, pergunte, e Cuba? Né? É legal o que está acontecendo em Cuba? É legal tanto do ponto de vista de justiça, bom, talvez para o sistema de justiça deles, que não é exatamente justiça, aquilo seja legal, mas não é bacana, não é humano, não é decente, não é legal. Tem mais algumas histórias dessa por aqui, eu já sei, uma reportagem sensacional da BBC Brasil, eu vi no final de semana, mas ontem acabei me empolgando, deixei de falar. Como é que você imagina o Brasil, né? Quando você vê esses países que são, sei lá, xenófobos, que não gostam de estrangeiros, você fala, não, Brasil é como é que chama? Um cadinho de raças, que eu detesto a palavra raça porque não existe raça, ponto. Essa é a primeira questão, raça é raça de cachorro. Não existe raça de pessoas, vamos lá, ok. Mas então o Brasil recebe a todos, tantos imigrantes, mais ou menos. Assista, por favor, essa reportagem da BBC Brasil, está ótima. Aliás, o repórter que apresenta é muito bom. É sobre a colaboração do governo brasileiro com a perseguição aos judeus na Segunda Guerra. Então ele começa contando uma história do cônsul brasileiro na Hungria. A Hungria é um país que, quando o nazismo começou a botar as asinhas de urubu de fora, a Hungria se aliou rapidamente, né? Talvez explique um pouco do comportamento da Hungria hoje. O cônsul brasileiro na Hungria mandou um memorando secreto aqui para o Ministério das Relações Exteriores, dizendo, seguinte, está cheio de judeu aqui pedindo visto, pedindo que eu libere a ida deles para o Brasil, porque, obviamente, por causa da perseguição alemã, e eu vou negar porque onde já se viu, os judeus não vão contribuir em nada, né, para o Brasil, etc. e tal. Uau! Moral da história, aparentemente, 16 mil judeus tentaram vir para o Brasil e o governo brasileiro, na pessoa dos seus cônsules, do seu Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, disse não, vocês não são bem-vindos. O que é extremamente perturbador é que uma figura como Oswaldo Aranha, que em princípio abriu a primeira reunião da ONU, Oswaldo Aranha que homenageado sempre em Israel por ter apoiado a criação do Estado de Israel, o Oswaldo Aranha era antissemita. Ponto. Então, essa reportagem mostra documentos em que essas figuras todas, esse cônsul, o Ministério das Relações Exteriores, o Getúlio Vargas, Deus e o mundo, defendiam a ideia de que se a gente quiser, de alguma maneira, melhorar, né, o mix étnico ou racial aqui do Brasil, que acho que é a palavra que eles usavam, a gente só vai importar europeus brancos e cristãos, tá bom? Asiáticos, não muito, judeus nem a pau, muçulmanos também não, então uma preferência, né, uma ideia de que você está desenhando qual vai ser a raça brasileira, de novo, falo essa palavra com asco profundo, desenhando o que seria útil, né, para esse mix cultural, para essa feijoada genética, e algumas etnias, algumas culturas, algumas religiões, alguns povos não são bem-vindos. Infelizmente, é lógico, existe o episódio bastante conhecido da Olga. A Olga, acho que era a mulher do Prestes, eu nunca lembro muito bem, era uma alemã judia. O governo Vargas deporta, o governo Vargas, amigão, né, da Alemanha, amigão do Hitler, manda ela para manda para a Alemanha, ela vai morrer num campo de concentração executada. Né? Então o Vargas acaba apoiando, mesmo quando o Brasil, por pressão econômica, por pressão estrangeira, e também porque os nazistas não estavam nem aí, estavam afundando navios brasileiros, quando o Brasil entra na guerra para combater o nazismo, a política antissemita continua sendo uma diretriz governamental até a década de 50, até depois da guerra ter acabado.
felizmente muitos judeus conseguiram vir para o Brasil ou com passaportes falsos, ou fingindo sobre a sua religião, ou, sei lá, sendo contrabandeado por parentes. Eu digo felizmente porque uma das grandes riquezas desse país é justamente a comunidade judaica, que, nossa, o quanto a gente tem que agradecer pelo convívio. Eu trabalhei inúmeras vezes, adoro, respeito imensamente a comunidade. O nosso país teria sido muito mais pobre, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista humano, se a gente tivesse insistido nessa perseguição cretina antissemita que durou mais do que a gente podia imaginar. Eu aposto que você não viu isso na escola. Eu não vi, assim como eu não vi também as histórias do Valongo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Eu já falei de Cuba, já falei dos bilionários, acabei de falar. Tem uma questão interessante, Tonga. Tonga, eu não sabia que Tonga era um país, eu me lembro da Tonga da Mironga, do Cabulete, que eu também não sei muito bem o que é, mas Tonga, lógico, está nos noticiários, porque Tonga é do lado de uma explosão vulcânica medonha. Aliás, tem até um artigo aqui explicando por que essa explosão foi tão dramática. A questão parece ser, é um vulcão submarino, se ele tivesse muito debaixo da água, a pressão da água, né, um oceano em cima inteiro, ia de uma certa maneira abafar o impacto dessa explosão. Se ele fosse também acima da água, talvez não fosse tão dramático. Acontece que ele estava a uma profundidade de algumas centenas de metros, 150, 250, não lembro bem, e aí você tem o suficiente de água para fazer um estrago monstruoso, né, fazer um tsunami, mas você não tem água suficiente para abafar a zona toda. Então foi realmente uma coincidência infeliz, e isso pôs Tonga no mapa da pior maneira, e também tirou Tonga do mapa, porque na hora que a coisa toda aconteceu, a conexão, imagina, aliás, eu vou ver se eu consigo mandar para vocês, ou talvez pelo Telegram, uma imagem muito bacana dos cabos submarinos que fazem com que a internet funcione nesse planeta. Tem cabo submarino por tudo quanto é lado, vários atravessando o Pacífico, vários atravessando o Oceano Atlântico. Cara, é uma teia de aranha, tá bom? Acontece que essa explosão danificou as conexões para Tonga. Tonga ficou incomunicável, a gente não tem uma noção muito clara de quantas vítimas, do que aconteceu, agora que a coisa vai talvez normalizar. Tá? Para piorar a situação, óbvio, a erupção provoca o lançamento de um monte de cinzas na atmosfera e você não consegue voar para lá. Não tem como voar, os helicópteros não vão funcionar, os aviões não vão funcionar. Então Tonga, ao mesmo tempo que entrou no mapa, sumiu do mapa. Mas agora tem outra questão que Tonga está apavorada com o seguinte problema. Como é que a gente ajuda Tonga sem introduzir em Tonga a Covid? Veja que ironia. Tonga, até agora, por ser uma ilha, num arquipélago gigante, ali perto da Nova Zelândia, Tonga tinha conseguido se bloquear completamente da Covid. Nenhum caso, nenhum. Bom, a ilha é fácil, né? Você fecha o raio da ilha e vamos que vamos. Agora a questão é, quem disse que o auxílio humanitário não vai levar a Omicron para lá? E se levar, aí é uma devastação. Certo? Tudo bem, devastação. Então veja que ironia, que coisas completamente imprevisíveis ligadas a uma erupção vulcânica, bizarro. E já que eu estou falando aqui de oceanos, eu acho que eu não sei se eu comentei com vocês, talvez, minha mulher mergulhadora, ela me mandou outro dia, fascinada, uma imagem de um polvo que chama o polvo cobertor, acho que é essa a palavra, chama Blanket Octopus. É uma imagem linda, né? Uma água translúcida, cristalina, azul, uma coisa espetacular, e uma criatura praticamente alienígena, meio translúcida, meio transparente, você nem consegue ver direito a forma, e coloridíssima, cores assim iridescentes, vamos usar outra palavra bonita. Não é? Então esse é o polvo Blanket. Eu falei, pô, que legal, que imagem bonita, tal, fechei. Mas ontem eu vi uma notícia um pouco mais detalhada sobre isso daí, que essa é uma pesquisadora, ela estava fazendo snorkel, mergulho de baixa profundidade, né, na grande barreira de corais, ali na Austrália, e ela viu esse polvo, que é um polvo extraordinário, e um evento raro, porque ele normalmente fica em alto mar, ele não fica em águas rasas,
Mas o que eu não sabia é que essa Blanket Octopus é uma fêmea. E daí que é uma fêmea. O que é interessante do Blanket Octopus é que essa fêmea tem, as fêmeas dessa espécie têm 2 metros de comprimento. Então a criatura é grande, mas como se não bastasse ela ser grande, ela bate um outro recorde, que é o recorde da desproporção. Os machos têm 2 centímetros. 2 centímetros. As fêmeas têm 2 metros, os machos são 100 vezes menor. Extremamente interessante, parece que o macho, além de ser pequenininho, não tem graça nenhuma, e a fêmea, eu achei interessante, eu vou dar a imagem aqui para vocês darem uma olhada, eu achei isso legal. E já que eu estou falando aqui de biologia, tem uma questão muito interessante, a gente fica vendo... Não, vou pular, depois eu volto para essa, depois eu vou pular. Já que a gente está falando aqui de criaturas extraordinárias e da nossa evolução, uma notícia que quase que passou batido aqui, e eu por sorte achei e vou compartilhar com vocês, é sobre uma orangotango fêmea chamada Gypsy. Ela já morreu, mas ela deixou um legado. Como assim um legado? Simples, a Gypsy gostava de pintar. É um experimento japonês, eles deram para vários primatas, vários orangotangos, sei lá, lápis de cera, material sei lá, de pintura, e deram telas e deram papel, e ficaram registrando o que acontece. O que é extremamente interessante aqui é que essa Gypsy deixou centenas de desenhos. O desenho não é figurativo, ela não desenhou, sei lá, uma banana, não desenhou Tarzan, não desenhou nada, né? Mas o que é extremamente interessante é que eles perceberam uma correlação entre as escolhas de cores, o estilo do desenho, com o estado de espírito da orangotango. Na primavera, ela preferia usar cores mais cor-de-rosa. No verão, ela preferia usar cores como púrpura, ou roxo, melhor dizendo. Agora, no inverno, ela usava uma palete mais... Uau, pera um instante só. Então ela tá demonstrando, ela está expressando o seu estado de espírito diante da mudança na natureza. E aí, para completar, tem dois, vamos chamar de quadros ali, 2 desenhos. Uma colega dela, orangotango, uma amiga dela ali, uma parceira orangotango, estava grávida. Logo antes da parceira dar à luz, ela faz uma pintura que é meio esparsa, um pouco, sei lá, uma palete meio pobre, e imediatamente após o nascimento, o parto de um orangotango, ela faz uma pintura que é super cheia de vida, super pintada de vermelho, extraordinário. Lindo, quando a gente fica achando que a gente é o rei da cocada preta, que a gente é uma cereja do pacote, ou que esse mundo foi feito por um criador, a nossa imagem e semelhança, eu me pergunto se ele tem cáries, celulite, não sei, mas veja bem, não. A gente está vendo aqui que primatas conseguem de alguma maneira expressar. E aí esse artigo tinha link para um personagem que eu não conhecia, que chama Congo. Congo era um chimpanzé que na década de 50 ficou famoso pela sua capacidade de pintura. As telas desse Congo foram vendidas já por centenas de milhares de dólares. Hoje, provavelmente, se ele usasse um iPad, poderia ser vendida como NFT, quem sabe? Não é mesmo? Para essas pessoas que ganham dinheiro dormindo, que não é o seu caso, não é o meu caso. Mas os quadros do Congo são muito legais, né? São muito, muito, muito interessantes. E o que é mais interessante para você, quem é? O cara só está lá, sei lá, rabiscando, não está fazendo nada demais. Mas uma indicação do quanto o processo expressivo era importante para esse chimpanzé é que se você tentasse interromper o que ele estava fazendo antes dele achar que tinha terminado, ele dava um surto. Chimpanzé, para dar surto, o cara é difícil competir. Então, ele tinha que terminar o que ele considerava uma coisa aceitável. Eu achei isso muito, 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 muito bacana. Agora, falando em pintura, eu acho que vale a pena encerrar o radinho. O que eu posso falar sobre... Não, tem uma história... Não, essa história tem uma jararaca ilhoa, mas isso acho que eu vou deixar eventualmente para amanhã. Essa história sobre... 2 histórias, vamos reconhecer aqui a potência da vida, que não para de nos surpreender. A gente está sempre falando aqui das mutações genéticas que são
aleatórias, né? Esse é o princípio básico do darwinismo, mas os cientistas estão percebendo, num experimento feito com plantas, né? Eles deixam lá uma planta que se reproduz que não é uma louca, não sei qual que é, eles estão vendo as mutações, eles estão deixando que essas mutações sobrevivam, eles estão ali segurando a onda, mas o que eles perceberam? Mutação acontece quando no processo de divisão, né, quando uma célula vai se dividir, acontece um erro de cópia. Ponto. É simplesmente isso, um erro de cópia. Um erro é introduzido. O que acontece é que, ao longo da evolução toda, né, ao longo desses bilhões de anos, a natureza, a vida começou a se proteger de erros. Então, existem vários mecanismos que, quando percebe que surgiu um erro, ele tenta consertar. Se ele não consegue consertar o erro, então essa mutação se estabelece. Né? Assim que surge câncer, etc. e tal, o erro não deu para corrigir, lamento informar, tal. Mas o que eles estão percebendo é que nem todos os genes são iguais. Aparentemente, a natureza descobriu quais são os genes mais críticos, os mais importantes, aqueles que sem os quais a vida não é possível. Eles são mais protegidos. Como? Através de mais cópias. Os genes mais importantes têm backup, por assim dizer, certo? Eles têm cópias de segurança. Então, as mutações que acabam acontecendo, a chance é que elas aconteçam em genes não tão importantes assim. Ou seja, não é um processo mais tão aleatório. Originalmente é aleatório, mas ele acaba não sendo porque a natureza aprendeu a se proteger dessa questão toda. Mas agora vamos voltar. Não, vamos lá. Duas questões que senão eu vou deixar isso passar, isso vai para edição nunca. Eu tinha comentado com vocês outro dia sobre a questão do mundo se tornar vegetariano, mas também como é que você planta, sei lá, tanta coisa para todo mundo. Então saiba que no Quênia você tem as gangues do abacate. Sim, por que não uma gangue do abacate? Né? O que acontece é que o Quênia virou um dos maiores produtores do mundo de abacate. Abacate que é vendido lá né, para gente bacana, hipster, na Vila Madalena, ou no Sorro, em Nova York, etc. e tal. O abacate é um mercado estupidamente lucrativo e é aquela maldição de um país que de repente descobre que tem um recurso lucrativo. Né? É a mesma maldição que faz com que o Congo sofra por causa do cobalto, outros países sofram por causa do lítio. Né? O fato de ele ter uma riqueza acaba se tornando uma maldição, acaba tendo máfias. Então você tem gangues armadas no Quênia tentando controlar ali o comércio do abacate porque o abacate se tornou lucrativo demais. E já que eu estou na África, uma história também bastante intrigante e perturbadora. Eu já tinha visto há muito tempo na BBC uma reportagem sobre remédios falsificados. Em países mais pobres, na África, na Índia, existe uma indústria bilionária de falsificação de remédio. Eu lembro que naquela reportagem, que acho que eu não vou ser capaz de encontrar, se eu encontrar eu compartilho com vocês como sempre faço, mas a repórter inclusive ela finge que ela é uma compradora de um país não sei aonde no leste europeu e ela vai conversar com um homem de negócios na Índia que oferece tudo que ela quiser, remédio contra o câncer, tudo falso, sem efeito nenhum ou então com uma concentração muito baixa. Né? E, desculpa aos homeopatas, concentração muito baixa não funciona. Né? Mas é uma coisa, você não consegue imaginar como é que alguém dorme tranquilo, né, sabendo que está por... Bom, em suma, voltando aqui, não sei se eu vou encontrar essa reportagem, mas essa daqui está diante de mim, da BBC inglesa, um rapaz africano que ele inventou, era a missão da vida dele, construir um aparelhinho portátil, que parece, sei lá, uma caixinha de qualquer coisa, parece uma caixinha de fone de ouvido, que detecta, na verdade ele conseguiu colocar ali dentro um espectrofotômetro, eu não sei como, porque o espectrofotômetro é uma máquina grande, ele conseguiu fazer isso numa máquina pequenininha, você coloca o remédio ali, aquilo consegue perceber qual é a composição química do remédio, consulta uma base de dados e diz se aquele remédio é verdadeiro ou não. Por que ele colocou isso como uma meta existencial? Porque quando ele era adolescente, 15, 16 anos, ele teve uma infecção pulmonar, compraram um remedinho para ele quase morreu. E no dia seguinte ele não acordou, ele ficou na UTI um tempo gigante, aí ficou ainda hospitalizado mais outro tempo gigante, ficou com sequelas para o resto da vida, porque na África a chance que você compre um remédio falso é de 50%.
E eu me pergunto quem é o empreendedor, né? Quem é o cara que acha que quer ganhar dinheiro dormindo, que faz remédios falsos, né? Então, dá o que pensar, né? Dá o que pensar, mas agora eu tinha que compartilhar essa notícia, porque é bastante assustadora, mas uma coisa, um artista que eu conhecia de nome, não era uma coisa que me comovia muito, acho que eu já tinha visto um ou outro documentário um pouco sobre a vida dele, é um artista americano chamado Jasper Johns. Talvez você já tenha visto, os quadros mais famosos dele são versões da bandeira americana. Aí você fala, bom, qual é a graça do cara fazer uma bandeira? Sei lá, então nunca me comoveu muito. E o New York Times fez uma reportagem interativa, bastante interessante, eu recomendo que vocês naveguem por ela no celular. Em princípio ela é muito simples, são só fotos e textos, mas à medida que você vai navegando, o texto vai entrando, é bárbaro, é muito legal, o texto vai entrando, é de muita sensibilidade, em que o autor ele tenta explicar por que um determinado quadro do Jasper Johns é a pintura favorita dele. Eu olhei o quadro e falei, isso é um retângulo cinza. Né? Isso é um retângulo cinza, quem sabe a Gypsy ou o próprio Congo teria pintado uma coisa parecida. É um daqueles quadros, se você estivesse andando pelo Metropolitan, você ia olhar 10 segundos e falar, ok, Jasper Johns, obrigado, tchau. Mas aí ele faz uma coisa que acho que dá o que pensar. Ele conta da história do Jasper, sua história pessoal, as dificuldades que ele passou, as relações afetivas que não deram certo, o seu desespero, como é que ele ia diante era uma época do grande sucesso de artistas como Pollock, que era aquela coisa masculina, expressiva, do gesto, aquela coisa meio macho. Ele era gay, então ele não queria ir muito nesse caminho, ele tinha sofrido uma tremenda perda amorosa, como é que você digere isso? E aí, à medida que ele vai destrinchando o universo afetivo, né, o universo existencial do Jasper Johns, e ele vai dando as pistas disso na pintura, é quase que uma metamorfose, é quase que uma alquimia. Aquele quadro que em princípio não tinha chamado tanto a atenção, passou a ser uau. Você fala, caramba, uau, agora entendi. E aí você vê que diferença faz, né, quando alguém te dá mais ferramentas, te dá mais instrumentos, te aumenta a sensibilidade para aquilo que, do ponto de vista talvez só sensorial, né, do ponto de vista visual, talvez passaria batido. Né, só para a gente lembrar o quanto o nosso mundo se enriquece, a nossa sensibilidade se torna mais, mais poderosa, mais rica, à medida em que a gente expande um pouco mais o contexto, né, começa a reconhecer um pouco mais da diversidade e começa a perceber a história, o sentimento, o que é absolutamente único e irrepetível daquilo que aconteceu. Não sei se vocês vão passar pela mesma, né, vou ter, né, a mesma conclusão ou a mesma mudança que eu senti, mas é um convite. Né, eu acho bastante interessante, acho que talvez o que esteja acontecendo aqui conosco todo santo dia seja justamente isso, a gente tentar ir um pouco além da impressão rasteira, superficial, visual, num mundo que está exigindo quase que uma ditadura da superficialidade, da rapidez, né, da inconsequência, né, do completo egoísmo, da completa falta de sensibilidade para tudo o que acontece com quem é diferente de nós. Eu acho que é, de uma maneira ou de outra, o que a gente está tentando fazer aqui. Eu espero que esse esforço um pouco quixotesco, né, esse esforço pessoal, quase meio patético, que ele tenha, de alguma maneira, aumentado a ressonância, né, no coração de todos vocês. Raríssimas e raríssimos, super obrigado pelos cafés, agradeço aos super raríssimos que doam todo mês, são 10, né? Agradeço de coração, cuidem-se por favor, os números só pioram, um grande abraço e até amanhã.